Bom dia, mais uma meditação na palavra, agora um alerta, né? Comecei a meditar aqui em 1 Samuel 15, 10, 31. O Senhor não quer ouvir somente a minha adoração, mas Ele quer a minha pessoa todos os dias, tudo de mim para Ele, né? Todos os dias. Deus não quer só adoração, Ele quer o adorador todo, né? Então, assim, o que veio no meu pensamento foi assim, principalmente essas pessoas que precisam sair, estudar, trabalhar, e ficar fora e ficar lá no meio dos ímpios, falando dos crentes, né? Ficar suportando os ímpios muito, até cair em tentação e peca muitas vezes. E aí não tem tempo de ficar lendo muito a Bíblia. E aí comete pecadinhos e não percebe. Aí vai crescendo aqueles pecados. E de repente, quando ele perceber, ele perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. E qualquer pecado para ele tá tudo bem, não tem problema não. E vai, daqui a pouco ele já tá afastado dos caminhos do Senhor, já se apostatou e já pecou contra Deus, contra o próximo. Por isso este alerta, ó. 1 Samuel 15, 10, 31. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de cordeiros. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Eu fiz uma oração e o que ele fez? Olha só, o que ele fez? O Senhor disse a Saul: envia-me o Senhor a ungir, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Ele se lhe opôs a Israel quando Israel subia a caminho do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Você pode ler aí na sua Bíblia, 1 Samuel 15 todo, porque no meu vídeo não vai dar para fazer tudo. Mas eu vou pegar essa parte aqui e dizer para você, sabe quando você fala, vou fazer uma coisa mais ou menos? Foi o que ele fez, vou obedecer mais ou menos. E não obedeceu de todo o coração, com todas as tuas forças, de todo o teu coração. Entendeu? A Deus. Ficou mais ou menos Deus não aceita. Ou você obedece ou você desobedece. Não tem aí, ele sabe o que ele fez? Ele pegou o melhor dos interditos, né? Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes eu dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequistas destruí totalmente. Pegou o rei, deixou vivo, pegou o interdito que não era para pegar. Ele entendeu que ele obedeceu, ele não obedeceu, ele desobedeceu totalmente, que o Senhor falou. Entendeu? Não é isso que eu quero para minha vida como crente, andar mais ou menos. O Senhor falou uma palavra e a gente pega metade da palavra e o resto faz de qualquer jeito. Então eu estou me voltando para o Senhor desta maneira, porque quando você começa a ir para o trabalho, para a escola e para estudar, você começa a ficar no meio dos ímpios, você não percebe até os pecados que tu pode cometer contra Deus, entendeu? Isso que eu estou, esse alerta, porque eu estou agora retomando assim, né, e comecei a comer mais a palavra para me encher do Espírito, que é o mais importante, ser cheio do Espírito. Não dá ouvidos à voz, não vos conformeis com este mundo. O mundo tá entregue a Satanás para você não pecar contra Deus, entendeu? Nesses pecadinhos ocultos mesmo, que nós temos que pedir muito perdão a Deus, principalmente quando nós não conseguimos ler os estatutos e nem orar. Então é nesse sentido, neste alerta, nessa vigilância, né? Porque o Senhor fala uma palavra, a gente tem que pegar ela totalmente e obedecer. E não fazer do nosso próprio entendimento como eu penso ser. Mas é o que está escrito. Entendeu? O que o Senhor falou nessa palavra? Para ele matar tudo, passar tudo no fio da espada. E ele não fez isso.
Ele deixou o rei vivo e as coisas, né, os boi e trouxe e disse que estava obedecendo. Pior é quando a pessoa está enganada, né, quanto ao que ela está fazendo. Eu não quero estar enganada, para não chegar no dia do Senhor, chegar lá na porta dos céus e ouvir de Deus que não vos conhece. Porque você não tem intimidade com Deus, você só quer as bênçãos, você é puro, faz o que quer, depois você vai lá, adora, né, canta um hino e tá tudo bem. Não é bem assim. A gente tem que reconhecer quando erra, quando peca, quando tá mais longe. Parece que Deus está tão longe, né? Cuidado com as idolatrias. O que eu não quero para mim, também não quero para as pessoas, né? A idolatria, que muitas vezes você não percebe, né? Que tudo que toma conta do nosso tempo e não de Deus é a idolatria. Por exemplo, a TV. Você tem que ler a palavra e a TV te prende, já está idolatrando. Entendeu? Por quê? Porque você não está deixando de fazer a oração e ler a palavra para ficar assistindo televisão. Entendeu? Eu nunca fiz isso em toda a minha vida de crente. Eu não vou dizer que eu não assisto, eu tenho TV, eu assisto, mas eu não deixo de ler a palavra, de meditar para ficar assistindo televisão. Todo mundo tem que ter os aparelhos, mas saber controlar, né? Entendeu? Não vou dizer que você não pode beber um copo de vinho, só que beber né, bebeu a garrafa toda, aí já bebedou, entendeu? Então eu já procuro nem sei o que é isso. Não porque eu não sei, não tenho controle, porque realmente você fica, se os outros tá pecando desse jeito, né, se embriagando, os crentes mesmo, então vamos tomar cuidado com esse tipo de pecado, entendeu? Palavras, quando o ímpio tá, a gente conversa muitas vezes, até peca em pensamento, nesse sentido também, que o ímpio, estando perto do ímpio, não tem como não pecar, é fofoca, é mau pensamento, entendeu? Não tem jeito, você tem que ficar 24 horas na vigilância, com a Bíblia aberta, igual um desodorante embaixo do sovaco. É nesse sentido. E obedecer, porque as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Né? As que não são ovelha dele não ouvem a voz de Deus. Aí quando o Espírito muitas vezes quer falar com você, você está com a cabeça tão cheia de preocupação que você não consegue deixar o Espírito Santo, né, discernir a voz do Espírito, sentir a segurança do Espírito Santo. Tá sempre... Entendeu? Não quero andar feito o mundo. Não quero andar inseguro. Eu quero andar com a certeza que eu estou agradando. Quero andar com a certeza que Deus tem se agradado das minhas práticas, né, com Ele. E menos idolatria, menos tempo para mim. O eu é demais. A gente vê o mundo, a homeolatria, né? As pessoas adoram o eu delas demais. Então, deixar os ímpios lá no mundo, o diabo lá, e começar a entrar no quarto em particular para falar com Deus. Né? Não vou dizer não orar por todos, mas é no seu particular, na intimidade, entendeu? Porque Saul, Deus se arrependeu de ter posto ele como rei, entendeu? Matarás desde os meninos até os de peito. Deus mandou ele fazer isto. E Saul e o povo não quiseram destruir totalmente. Saul rebelou-se contra Deus e desobedeceu às suas claras determinações, porque não obedecia à vontade de Deus de todo o coração. Achava que a palavra de Deus era boa, mas não tão sagrada ao ponto de ter de ser observada em todos os seus pormenores, nos detalhes, né? Sua rejeição da palavra do Senhor tornou-se mais evidente aqui. Então a palavra de Deus tem que ser comida toda, completamente, não só numa coisinha ou noutra. Porque já tinha sido advertido por causa da sua desobediência anterior. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer de coração a palavra de Deus é melhor do que qualquer forma exterior de adoração. Vou repetir. Obedecer de coração a palavra de Deus é melhor do que qualquer forma exterior de adoração e serviço a Deus ou abnegação pessoal. Jejum e essas coisas. O pecado de Saul foi seguir seu próprio conceito do certo acima da revelação bíblica. Esse pecado será também a base da apostasia final predita para o período que de pronto precede a volta de Jesus à terra. O culto, a oração, o louvor, os dons espirituais e o serviço a Deus não tem valor aos seus olhos se não forem acompanhados pela obediência explícita a Ele e aos seus padrões de retidão. Então é esse meu alerta nesse sentido, que rebelião também é como um pecado de feitiçaria. O pecado de feitiçaria procura controlar eventos, pessoas ou futuro por meio dos espíritos de pessoas falecidas. A rebelião contra a palavra de Deus é semelhante a esse pecado, visto que os dois envolvem a rejeição do senhorio de Deus e a tentativa de determinar o desfecho dos fatos em contrário à vontade de Deus. Ficar também adivinhando a vontade de Deus não é correto nessa ansiedade toda. Você tem que obedecer e esperar na vontade de Deus. Além disso, esses dois pecados colocam o transgressor fora da proteção de Deus e submete ao poder destruidor de Satanás e dos espíritos malignos. Entendeu?
Porque você viu o que aconteceu com ele depois? Ele desobedeceu tanto que o Senhor até mandou um espírito e ele ficava igual louco. Foi quando Davi tinha que tocar a harpa para ele, para aquele espírito do diabo deixar ele, porque ele tinha desobedecido tanto a Deus que até um espírito mau da parte do Senhor estava nele, porque ele era rebelde demais. Ali era até para ele ter, né, se voltar para Deus, mas ele não aguentava, então ele pegou Davi para tocar harpa para ele, um espírito ruim se afugentava dele, né? Deus me livre, né? Então não vamos querer ser rebelde ao ponto de ficar teimando. Eu peço, ai meu Deus, me mostra pecados ocultos. Eu não quero esse pecado na minha vida. Em nome de Jesus. E eu estou alertando meus irmãos para isso também, né? E guardar a língua quando os ímpios estiver perto. E é para a pessoa ver como é bem diferente o crente do ímpio. Porque na palavra de Deus fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Entendeu? E essa é o meu alerta para você hoje. Eu estou aqui meditando e vou continuar meditando, né? Não quero saber do mundo, não quero saber do diabo, não quero pecar contra Deus. Quero continuar buscando a santidade até o dia do Senhor. Porque a terra vai ter que a palavra ser pregada até os confins, até a última pessoa tem que saber sobre tudo, sobre a Bíblia, para poder Deus voltar. Então a gente nem fez nada, a gente que nem fala de Deus para ninguém, mas então é mais um ponto aqui, né? Uma pessoa que estiver me ouvindo, um ou dois, Deus está com eles, né? Quero um abraço nessa pessoa que está me escutando, muito obrigada, nessa vigilância, nesse alerta. E agradecer a Deus pelo pão, pela vida, por ter tudo perfeito, ser um coração mais agradecido, ter contentamento de tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos prepara, ser mais agradecido, que a ingratidão é a pior coisa que tem. E o povo de Israel, quando saiu do Egito, foi muito ingrato, pecando e murmurando, né? Perceber esse tipo de coisa, a murmuração também, né? Perceber quando eu tô para reclamar, que muitas vezes fala alguma coisa e não percebe. E é isso é o alerta, e se distanciar o máximo possível dos ímpios, né? Para não pecar com qualquer tipo de pecado que está escrito na palavra de Deus. Essa vigilância que